semanas, né, que nós estamos falando sobre a busca do equilíbrio por meio da palavra. E já falamos muita coisa durante essas 2 semanas. Na verdade, 2 semanas já são 10 dias. 10 dias que nós estamos aqui, meu Deus, falando com os irmãos sobre a busca do equilíbrio através da palavra. Então, há muita coisa, queridos ouvintes, a ser dito, há muita coisa a ser ministrada para os irmãos. Então, nós vamos de pouco a pouco, mas eu acredito que todos estão querendo chegar logo naquela parte de o que fazer em busca do equilíbrio. Ai, socorro, né? O que eu faço para achar logo o equilíbrio? E claro que conforme eu vou falando com os irmãos, eu sempre vou dizendo para os irmãos já uma definição, que essa definição se resume em a gente buscar uma autodisciplina, um autocontrole. Então hoje, para nós fechar, eu vou dizer as características para a gente fechar hoje, para a semana que vem, nós já voltarmos então com o mesmo estudo, porém buscando o equilíbrio agora, né? Buscando através da palavra a busca desse equilíbrio. Então eu vou repetir o que já falamos, lembrando que os irmãos podem acessar outros vídeos para acompanhar e ver. Só tem um que nós não temos, que é sobre a hipocrisia, mas nós vamos providenciá-lo, talvez no finalzão de tudo a gente faz então um vídeo, faz um replice, me perdoe, da hipocrisia, me perdoe de novo, e a gente volta aqui então, falando com os irmãos. Queridos, então até agora nós falamos sobre a manipulação, falamos sobre presunção, nós falamos sobre hipocrisia, falamos sobre cobiça, falamos sobre ressentimento, falamos sobre má administração, falamos sobre dificuldades no relacionamento. E nós em todo tempo estamos mostrando para os irmãos que a pessoa desequilibrada, ela está mais perto do pecado do que uma pessoa equilibrada. E eu acredito que vocês conseguiram entender isso, que a pessoa desequilibrada, ela está mais perto do pecado porque ela tem possibilidade de pecar mais, exatamente por não ter o equilíbrio nas suas emoções. Vamos ver uma pessoa que tem uma compulsão de comprar, né? Ela compra compulsivamente, então ela tem mais chance de adquirir dívidas e ficar, né, com o nome sujo, ou não conseguir pagar e fazer toda... E aí vem vários problemas, né? Porque com a dívida não é só a dívida, não é só o pagar, são vários problemas que vêm por causa de contrair uma dívida e não conseguir pagar. Então ela está mais perto do pecado do que uma pessoa controlada. Uma pessoa que se ira muito fácil, ela está mais perto do pecado do que uma que consegue controlar o seu ânimo, né? Uma pessoa que gosta de manipular, ela está mais perto do pecado do que uma pessoa que é mais tranquilo e sabe que ela não tem que manipular ninguém, tem que examinar somente a vida dela e por aí vai. Então a pessoa desequilibrada, ela está mais perto, ela está mais cerca do pecado do que uma pessoa que é equilibrada. E é isso que eu queria que você entendesse por que vale a pena se equilibrar, entendesse que nós não estamos de maneira nenhuma, eu não estou de maneira nenhuma querendo me intrometer na tua vida, eu não estou de maneira nenhuma querendo te equilibrar. Eu só estou aqui pelo poder mesmo da palavra, para falar para você que o desejo de Deus é que você viva dias melhores, é que você viva dias de paz e de tranquilidade, que você peque menos, que você erre menos, que você tenha mais alegria na tua vida. E isso você vai ter se você buscar o equilíbrio, se você buscar esse equilíbrio na tua vida. Por fim, então, segundo o pastor Israel Alves, vocês sabem que é com ele que eu estou nesse estudo, eu sempre gosto de ter, além do texto sagrado, eu gosto de ter um teórico, eu gosto sempre de ter alguém que conhece mais, alguém que sabe mais, alguém que tem anos e anos. O pastor Israel Alves é da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Salvador, Bahia. Ele tem muitos anos, querido, de experiência, muitos anos de estudo, muitos anos. E eu gosto sempre de ter um texto sagrado e também gosto de ter um teórico. Eu gosto de ter alguém, como eu te disse, que tem muito mais experiência. Sempre gosto disso e eu estou com ele. Então, pastor Israel Alves, ele vai nos dizer que pessoas desequilibradas, eles podem produzir, podem provocar manipulação, presunção, como eu já falei para os irmãos, e agora nós vamos falar, para terminar, pessoas desequilibradas, eles podem ser pessoa soberba, pessoa
avarenta pode também ter crises diversas, tanto espiritual, como na vida financeira, como na vida familiar. Pessoas desequilibradas, elas podem ter vários tipos de transtorno. Pessoas desequilibradas têm problema de caráter. Pessoa desequilibrada tem um controle espiritual. Então a pessoa desequilibrada, ela pode desenvolver tudo isso. Eu vou falar de uma forma muito rápida, sucinta, cada uma dessas características que eu ainda não falei. Então, segundo ele, a pessoa desequilibrada, ela pode desenvolver a soberba. A soberba nós dizemos que é a pessoa arrogante. No Salmo de número no Salmo de número 19, o verso de número 13, vai dizer que o Senhor guarda o coração, que o Senhor nos guarde de ter um coração soberbo. Está escrito em Salmo 19, verso 13. Guarde-nos, ó Deus, de ter um coração soberbo. Nós precisamos pedir a Deus que nos guarde da soberba. No Salmo de número 101, verso 5, está escrito que o coração soberbo Deus não suporta. Os arrogantes são a sua própria maneira de ver, os melhores pregadores, os melhores administradores, os melhores e sempre os melhores e infinitamente melhor. O arrogante é aquela pessoa que não precisa de ninguém. Então aqui os salmistas, são 2 salmos que eu fiz referência para os irmãos, e o salmista pede que o Senhor guarde o seu coração para não ser soberbo. Então nós precisamos ir diante do Senhor Deus e falar: Senhor, guarde o meu coração de toda soberba, porque o soberbo, ele se acha sempre o melhor, os melhores, os melhores e os melhores sempre. Tudo que ele faz é o melhor. Só que o texto sagrado nos diz também, no outro salmo que eu citei, Salmo de número 101, verso 5, que o Senhor Deus não gosta do soberbo. O Senhor Deus não suporta uma pessoa soberba. Quando nós falamos desse soberbo, nós também podemos dizer do presunçoso também, né? Como se casasse soberba com presunção, né? O soberbo, ele também se acha sempre o melhor, que ele faz tudo o melhor. E quando na realidade a gente sabe, eu já falei isso aqui com os irmãos, em presunção, que nós dependemos de Deus totalmente. Então nós precisamos guardar-nos a soberba. E uma pessoa desequilibrada, ela pode produzir, né, soberba em si mesmo, né? Pode produzir exatamente por não ter o equilíbrio. A avareza, uma pessoa desequilibrada também, ela pode produzir, provocar dentro dela mesmo, né, essa avareza. A avareza é o apego demasiado ao dinheiro, né, a mesquinhez. Em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 3, está escrito para os ministros não serem avarentos. E aqui o pastor Israel Alves, ele diz assim: é triste ver tantos servos de Deus com tanto apego ao dinheiro e a bens materiais e coisas semelhantes. Uma pessoa desequilibrada, ela está realmente propícia, né, a ser uma pessoa avarenta, né, a colocar o coração dela nas coisas materiais, nos bens materiais. E aí também tem várias, né, abre, né, várias janelas, porque não é só o querer ter os bens materiais, é o meio pelo qual vai querer adquirir os bens materiais. Aí junto com a avareza entra também a cobiça, junto com a cobiça vem a inveja. São muitas coisas, queridos, que vão sendo desencadeadas na vida de uma pessoa desequilibrada, que pode desenvolver a avareza. Então ele é avarento, né, ele não divide nada com ninguém, ele é mesquinho, ele coloca o coração dele nos bens materiais, e aí vai, daí ele quer sempre mais, ele quer sempre conquistar mais, e por aí vai, queridos. É uma sucessão de coisas, pessoas que colocam o coração no dinheiro e ama mais os bens materiais do que o outro, do que o ser humano, do que as coisas de Deus. Uma pessoa desequilibrada, ela também pode desenvolver várias crises essas das mais diversas: crise espiritual, crise financeira, crises familiares. Aí nós temos exemplo, o pastor Israel Alves, ele coloca para nós exemplo do sacerdote Eli, em 1 Samuel, e também de Davi. São 2 homens que passaram por crises familiares.
E tanto que veio, né, a morte terrível, né, do filho de Davi, de Absalão, conforme a narrativa de 2 Samuel, capítulo de número 13. Então a gente consegue ver dois homens maravilhosos, dois homens ilustres dentro do texto sagrado. Tanto Eli era um sacerdote ilustre, claro, e você não vê nenhuma falha em Eli, você não consegue ver pecado nem mancha na moral de Eli, a não ser que ele protegia demais os seus filhos, né? Ele era convivente, né, com os pecados que os seus filhos praticavam. E Davi, da mesma forma, Davi, ele se demonstra em exato momento da vida dele uma pessoa desequilibrada. Nós citamos isso em outros estudos atrás. E o desequilíbrio da vida de Davi atingiu a família de Davi. Veio uma espada muito grande. Se você olhar para os filhos de Davi, se você olhar o que aconteceu dentro da casa de Davi, pelo desequilíbrio de Davi, há quem diz que Davi, ele foi realmente um ilustre rei, um grande guerreiro, mas como pai, Davi foi péssimo. Como pai, Davi foi um péssimo pai. E isso a gente consegue ver nos textos sagrados. Exatamente esse desequilíbrio na vida de Davi, esse desequilíbrio na vida de Eli. Eu acho exatamente a Bíblia incrível, porque a Bíblia, ela coloca os acertos dos homens ilustres, mas também não esconde os seus erros e também não esconde os seus fracassos. Isso é realmente muito lindo na Bíblia. Então tá aqui. Então uma pessoa desequilibrada pode ter vários problemas, espiritual, família, crises financeiras, exatamente por ser desequilibrado. Quando nós falamos aqui também de desequilíbrio espiritual, nós falamos de um controle espiritual. E nesse controle espiritual, o crente, ele não pode ser nem demasiadamente santo e nem demasiadamente neófito. Pastor, o que a senhora quer dizer? Agora, calma que eu vou explicar. Calma aí, fica em paz que eu vou explicar. Sabe aquele crente que nesse santo não é ser santo como o Senhor Deus diz, que o Senhor Deus diz que temos que ser santos, claro. O Senhor Deus diz que temos que ser santos assim como Ele é santo. Mas o raciocínio aqui, querido, é aquela pessoa que ela vive em, diremos que um outro mundo. E ela quer ser a pessoa mais santa da face da terra. Você já ouviu aquele termo que alguém diz, o santarrão? Porque para ele tudo é pecado. Já ouviu aquela pessoa que tudo é pecado? Tudo, né? É igual os fariseus, né? Tem que coar o vinho, né? Porque não sabe se porventura o vinho, né? Coar a bebida, porque eles não sabem se por ali pode ter passado algum insetinho, então tem que coar para poder beber, sabe? Aquelas pessoas que são de extremo. E eu já falei para os irmãos que todo extremo é perigoso, todo desequilíbrio é perigoso. Entendeu? Então a pessoa não pode ser menino demais, demasiadamente menino, neófito, ignorante, imaturo, mas também não pode também ser santo exageradamente, porque daí não é a santidade que a Bíblia nos pede. A santidade que a Bíblia nos pede, claro, a gente tem que obedecer, com certeza, ser de santos, porque o Senhor teu Deus é santo, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mas é aquela exagero que a Bíblia não está pedindo, aquela exagero que a Bíblia não pede. Você entendeu? Porque tem pessoas que colocam santidade, na verdade não é nem santidade, ele coloca os seus regulamentos, seus rudimentos, que não está dentro do texto sagrado. E aí é o exagero. Então a gente precisa manter esse equilíbrio. E manter o equilíbrio, querido, é só por meio da Bíblia. Então a gente precisa andar conforme Deus quer que andamos. E daí você vê aquela pessoa desequilibrada, né? Aquela que abraça o mundo de tudo, né? E aquela que rejeita todo mundo e esquece que ele está vivendo no mundo. Esquece que o Senhor Deus orou e falou, eu não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Entendeu? Que daí já vai colocando coisa onde o texto sagrado não coloca. Então é necessário esse equilíbrio também. Aí falamos, então, de transtornos. Uma pessoa desequilibrada, ela pode desenvolver transtornos diversos, tais como ansiedade, depressão, estresse. Falamos isso em umas outras séries. E para definir ansiedade, a ansiedade é o excesso do futuro, é você pensar, se preocupar mais com aquilo que ainda não aconteceu, sabe? Você se preocupar demasiadamente com o amanhã. Então é um excesso de pensamento do amanhã. A depressão
é um excesso de coisas que já passou, é pensar demais, ficar no passado, pensar demais, um pensamento exagerado com aquilo, preocupações exageradas com aquilo que já foi, gera depressão. E o estresse é realmente um exagero demasiadamente com o presente. É todos excesso, querido, todos são excesso. A depressão, excesso do passado. Estresse, excesso do presente. Querer fazer tudo de uma vez, toda aquela correria, aquela loucura. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E eu preciso e não para. Gera estresse, excesso de presente. Excesso de ansiedade, se preocupar com o que vai acontecer. Isso gera ansiedade, excesso do que vai vir. Então são tudo pessoas descontroladas, que não têm o equilíbrio. E é necessário então buscar o equilíbrio. Queridos, diante de tudo isso, a gente fecha essas características do desequilíbrio. Pode produzir na pessoa. A gente fecha aqui com tudo isso, bem sucinto mesmo, bem sucinto, para você entender quão prejudicial é para você mesmo. Você que não busca o equilíbrio através da palavra, você pode desencadear sobre a tua vida transtorno dos mais diversos. Você pode desencadear para você muita coisa ruim, muita coisa mal, aonde o Senhor Deus, Ele quer nos livrar disso por meio da palavra dEle. E para que nós sejamos pessoas equilibradas, nós entendemos que é um esforço nosso. Ontem eu li aqui um versículo com os irmãos, aonde o apóstolo Paulo falava aos ouvintes que estavam ouvindo, a carta que ele escreve aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 14, verso 19, Paulo dizia: esforcemo-nos, e ali ele diz para promover paz. Isso é muito lindo, porque resume tudo o que nós estamos falando aqui. Nós precisamos nos esforçar. Eu preciso colocar isso na minha mente. A irmã missionária Silvani, ela interagiu conosco essa semana ainda. Ela interage conosco e ela fala assim, que possamos ouvir esse estudo e não sermos ouvintes esquecidos. Querido, esse é um dos nossos maiores mal. É nós ouvir, saber que precisamos nos esforçar e de repente a gente fica espantado na hora, a gente é confrontado na hora que ouvimos, mas depois a gente simplesmente ignora e toca a vida do mesmo jeito. Querido, nós precisamos sair de um estudo como esse com uma meta. E a meta é 24 horas por dia, porque nós somos tentados 24 horas por dia. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E nós precisamos nos esforçar em todo o tempo para produzirmos a paz. Nós precisamos nos esforçar em todo o tempo para transmitirmos aquilo que recebemos de Jesus. Ora, nós somos cristãos, queridos. Eu já falei para vocês em outros estudos que o ser humano tem percebido, isso não é questão de religião, não. Não é questão de religião, não é questão de cristianismo. É que o homem tem percebido através da ciência que somos alma e temos um psique. E esse psique precisa, essa alma, esse temperamento, ele precisa ser realmente controlado, administrado, temperado. É necessário exercer a temperança. Os homens têm entendido isso. E pessoas da mais diversa religião, ou até ateus que não creem em nada, têm procurado esse equilíbrio para se dar bem no mundo, queridos. E nós que somos cristãos, nós temos a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus nós encontramos os mais infinitos conselhos. O Senhor Deus falando conosco, conversando conosco, porque a Bíblia é Deus se revelando à humanidade. Ele quis se revelar a nós. E nós temos em mãos a maior as maiores das terapias. Alguém ousou dizer Jesus, o maior dos psicólogos. Se nós temos Jesus como nosso maior dos psicólogos, e se nós encontramos no texto sagrado a chave para sermos pessoas equilibradas, queridos, por que não sermos? Por que não nos esforçarmos? Por que não nos mantermos pessoas aonde o mundo olhará para nós e verá em nós o brilho do Espírito Santo de Deus? Com esse estudo, que nós vamos dar sequência semana que vem, com esse estudo, o que o Senhor Deus pretende, querido, é que nós entendamos ou compreendemos que a oração vai alimentar somente o nosso espírito. Você que tem orado há tanto tempo, você que tem orado há anos,
A oração é muito boa, só que ela vai alimentar o teu espírito. Mas você precisa entender que você não é só espírito, você é alma também. Você precisa compreender que há dentro de você uma alma, há um psique dentro de você. Você precisa alimentar a tua alma. Você precisa olhar que você também tem um temperamento. Você é uma pessoa, você tem uma personalidade. E quando se fala em personalidade, em equilíbrio, você precisa buscar. Claro que você olha para o texto sagrado e você vai agora se esforçar para colocar em prática. Paulo está dizendo: esforça-te para manter a paz. Esforça-te, dê o teu melhor, exercita-te a ti mesmo. Fazendo isso, você vai salvar a você próprio e também as pessoas que estão em tua volta. Olha isso aqui, querido. Isso aqui é extraordinário. É um versículo bíblico extraordinário. Eu vou tentar achar aqui para os irmãos. Fazendo onde Paulo diz que se a gente fizer assim, a gente vai salvar a nós mesmos e também aos que estão em nossa volta. Isso é extraordinário, isso é extraordinário, isso é algo realmente digno de ser imitado. Nós precisamos realmente buscar isso para as nossas vidas. Eu tô tentando achar aqui, irmãos, porque eu não procurei esse versículo para vocês, mas eu tô tentando achar. Eu vou achar aqui para os irmãos, aonde o apóstolo Paulo diz isso. Se assim fizermos, nós vamos salvar os que estão em nossa volta e também a nós mesmos. Achei aqui, foi o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos a Timóteo, né? É uma carta pastoral, e o apóstolo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo de número 4, e o verso 16. É extraordinário quando ele vai dizer que era para que Paulo cuidasse, né? Para Timóteo, cuida de ti mesmo. Olha que lindo, cuida de ti mesmo e do ensino. E ele manda também que perseverasse nisso, em observar-se e perseverasse, porque ele vai dizer exatamente sobre isso, que quando você fizer isso, você vai salvar tanto a ti como a todos que estão em sua volta. Querido, isso é extraordinário. Eu vou ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo de número 4. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, verso 16. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvará tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Você está vendo o que ele está falando aqui para Paulo? Nota, querido, esses detalhes que eu quero que você nota. Paulo está falando para os irmãos em Roma, dizendo: esforça-te, esforcemo-nos para produzir a paz. Isso quer dizer que não é dom. Escute isso aqui, não é dom. Você precisa se esforçar para poder produzir a paz. Você precisa entender, compreender. Não, eu preciso ser uma pessoa equilibrada. A Bíblia diz. A Bíblia vai te reger como você deve andar. A Bíblia vai te reger como tem que ser o teu comportamento. Você entendeu? Agora você vai aplicar a tua vida em examinar as escrituras. E agora você vai aplicar e colocar em prática. Por isso que Jesus vai dizer, lembra que Jesus vai dizer que nós temos que olhar para Ele e ser como Ele é.
Nós temos que aprender dele, porque Jesus vai dizer, aprendei de mim. Escute, Jesus não está falando, ora e eu darei o dom da mansidão, ora e eu darei o dom para vocês. Não, da humildade. Jesus está dizendo assim, aprenda de mim. Jesus, ele está exercitando a humildade, Jesus está exercitando a mansidão. E ele está dizendo aos seus discípulos, olha e imita. Tá entendendo? Olha e imita. Olha e faz igual. Olha e aprenda. Olha e executa. E agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizendo, esforça-te para manter a paz. Oh, glória. E agora nós estamos vendo o próprio apóstolo Paulo dizendo ao irmão Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida, querido, não é eu que tenho que cuidar de você, não é teu marido, não é teu filho, não é teu pai, não é teu pastor que tem que cuidar de você, entenda isso, por favor, cuida-te de ti mesmo. Aí quando você cuida de você mesmo, você precisa perseverar no ensino da palavra, cuida de ti mesmo, do teu ensino, né? Persevera, né? Claro que ele está falando para um pastor, né? Para ti, tu persevera no ensino da palavra, persevera, né? Em tempo, fora de tempo, certo? Mas falando para você próprio, pegando essa palavra para você, cuida de você mesmo, você tem que olhar para dentro de você e falar, gente, eu preciso me amar, né? Eu preciso cuidar de mim mesmo, eu preciso ser uma pessoa equilibrada. E se você fizer desse jeito, querido, se você conseguir se equilibrar, querido, você vai salvar tanto a você como as pessoas que estão te ouvindo, como as pessoas que estão em tua volta, como as pessoas que convivem com você dia a dia. Deus, ele tem colocado pessoas na sua volta. Queridos, ninguém vive sozinho. Em algum lugar você está inserido. Você não é independente. Em algum lugar você está inserido. Em algum lugar tem alguém em tua volta. E se você cuidar de você mesmo, se você se equilibrar a ti mesmo, escute isso. Você tem o privilégio de salvar você mesmo. E também produzir salvação para aqueles que estão em sua volta. Claro, que se eles der ouvido. Que o texto diz, se eles ouvirem, se eles aceitarem. Mas alguém vai aceitar, alguém vai ver a diferença em você. Então, a busca do equilíbrio é para nós. E claro que por meio da palavra de Deus, nós